18 milhões, a chegada do Paulinho, com o caminhão e tudo, e que o Duílio levou, e que o Herói, como diretor jurídico, disse que não era para fazer, fez, e hoje os caras não têm dinheiro para pagar o processo. Quando o Pedro, dono do supermercado BH, Pedrinho Lourenço, ele comprou o de Arrascaeta, com o dinheiro dele, emprestou pro Cruzeiro. Aí o que o Cruzeiro fez? Vendeu ele pro Flamengo, e não deram um centavo para ele. Foi lá, o que ele fez? Ele foi lá e bloqueou o dinheiro. Meu irmão, as marmitas, a gasolina, o estacionamento do estádio. O estacionamento do estádio não é do Corinthians. O bar não é do Corinthians. 11 meses de salário. Aí você falar que tá tudo certo, você fazer a tausa, você fazer o fiel ao torcedor, você ter um estádio, que todo mundo falou que era o presidente que tinha dado o estádio. Mas que presidente que deu o estádio se você paga um ano mais de 300 milhões de juros? Como é que você pode em 10 anos? Mas ninguém perguntou isso. Mas ninguém sabe do que acontece lá dentro. Galera, o Neto esculachou geral no programa dele, os donos da bola, cara. Ele falou sobre a entrevista do Augusto Melo, presidente do Corinthians. Quero fazer uma pergunta para você antes do vídeo começar. Você acha que o Neto esculachou o Augusto Melo ou passou pano? A sua intuição, o que te diz, cara? O que você pensa antes de ver o vídeo aqui? Você acha que esculachou ou passou o pano? Comente aqui, vamos ver se você vai acertar. Cara, eu fiquei surpreso, porque eu esperava uma coisa e aconteceu outra. Beleza? Então, vamos lá pro vídeo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. As imagens são da Band, canal Os Donos da Bola, link na descrição como créditos. Olha só o que rolou no programa de hoje. Por que não perguntaram da Tausa? Né? A Tausa que chegou no Corinthians, e aí 18 milhões, a chegada do Paulinho, com o caminhão e tudo, e que o Duílio levou, e que o Herói, como diretor jurídico, disse que não era para fazer, fez, e hoje os caras não têm dinheiro para pagar o processo que o Corinthians move contra eles. A Tausa, ninguém fala nada, ninguém se discute isso. Vamos lá, a Omni, que tinha 50% do fiel torcedor, que era um lugar de estacionamento, laranja, ninguém fala nada disso. Quando eu disse aqui que os caras estavam fazendo uma campanha sórdida contra o Cássio para abalar o Augusto Melo, pouca gente entendeu isso. E tá tudo bem. E pouca gente falou sobre isso. Meu irmão, a campanha que foi feita pro Cássio em 12 anos dele do Corinthians, que a primeira vez que ele veio foi aqui nos Donos da Bola, num outro estúdio, eu nunca vi igual. A última também foi aqui. A última entrevista. Boa, Veloso. A primeira foi aqui e a última aqui. Do maior ídolo da história. E que foi uma campanha tão sórdida. Dele ser reserva. Meu irmão, tá tudo bem, velho. Dele buscar um entendimento, dele ser reserva, tá tudo. Agora, liberar o Cássio. Porque ele deu uma entrevista contra o Argentino Júnior, que não aguentava mais a pressão. Olha a pressão que fizeram com ele. Xingando a esposa, xingando a filha, né? Colocando que ele era o líder negativo. Pô, ameaça de morte pro Cássio. Lembram disso ou não, Luizinho, Souza e Veloso? E você que tá aí? Chegou uma hora, o cara cansou. Aí veio, que por sinal, parabéns ao Globo Esporte, que fez uma entrevista maravilhosa com o dono do Cruzeiro, o Pedro, né? Tem a ver Nesses últimos 5 meses, o Corinthians virou o forfé. E virou mesmo, tá aí, tá tudo certo, todo mundo... Aí, o Corinthians tinha 50% dos direitos do Jusilei e 50% do J. Mazucé. O Corinthians vendeu 100% e ficou com o dinheiro. Quem faz isso é o quê? Bom, se você pegar uma coisa que é 50% minha, 50% sua, você vende e fica com 100%... Apropriação indébita. Apropriação indébita. Alguém falou alguma... 33 milhões. 33 milhões de uma dívida que não tinha. 33 milhões. Ninguém falou nada. Aconteceu também no Cruzeiro, quando o Pedro... eu não sei o segundo nome dele. Quando o Pedro, dono do supermercado BH, Pedrinho Lourenço, ele comprou o de Arrascaeta, com o dinheiro dele, emprestou pro Cruzeiro. Aí o que o Cruzeiro fez? Vendeu ele pro Flamengo. E não deram um centavo pra ele. Foi lá, o que ele fez? Ele foi lá e bloqueou o dinheiro. Bloqueou o dinheiro. Cara, esses caras fazem umas coisas que não... Se você fizer na sua casa, se você fizer na sua, nós estamos presos, cara. Mas nós não temos condição de sair de casa. Os caras fazem tudo. Pô, da Omni, vocês lembram? 50% do fiel torcedor foi pra uma empresa que ninguém sabia que era uma mulher. Que é o que está acontecendo agora também em relação a essa Beth aí, que eu também não falo mais nome. Ninguém fala, não vou falar o nome mais não, que é muita moral pra esses caras também. Parece que são todos bonzinhos. Entendeu? Então é o seguinte, meu irmão, aí ninguém fala nada, mas ninguém investiga quando você vai fazer um... Eu já comprei terreno no mar, pô. O quê? Quem nunca? Que jogador de futebol ganhou o Parque São Jorge? Meu irmão, as marmitas. A gasolina. O estacionamento do estádio. O estacionamento do estádio não é do Corinthians. O bar não é do Corinthians. Quando eu disse aqui, em maio, Luizinho, Souza, Veloso. Veloso sabe disso, porque tudo eu encosto e falo pro Veloso. O Veloso sabe um monte de coisa que a gente não pode falar, certo, Veloso? Porque eu não tenho prova, e nem o Veloso tem. Porque se eu tivesse, eu falava aqui.
Então é o seguinte, vamos lá. Eu sei também das negociações das cadeiras do estádio. Isso. Prova, não posso falar. Isso, você sabe. Sei. Você não sabe bem? Sei. Nós sabemos. Eu que entreguei as cadeiras lá. Eu Foi sei minha disso. Foi a empresa que entregou. A gente sabe disso. Agora, você não tem. Como é que você prova umas coisas? Meu irmão, como é que um estádio como o Corinthians, 10 anos, ninguém perguntou. Ah, vamos lá, por que não perguntaram quando o Andrés veio com o papel e falou. Vocês estão entendendo, cara, que até aqui ele não criticou o Augusto Melo, presidente do Corinthians. Ele está criticando os jornalistas que não fizeram tal pergunta, tal pergunta, tal pergunta. Então até aqui o Neto só criticou a imprensa e nada de criticar o Augusto Melo. Vamos seguindo. Que estava tudo certo o estádio? Com a Caixa. Com a Caixa. Por que vocês não falam que daqui a pouco o Andrés foi lá com o Lula e foi com todo mundo lá da Caixa, uma semana antes da eleição, e falou que estava tudo certo, e são 10 anos. E os juros? Que só paga os juros. Mas cadê? Então quer dizer que são os colchões. Então são os 62 colchões de solteiro, os 2 de casado, isso que é. É isso aí. Pô, vocês estão de brincadeira, cara. Não, vocês estão de brincadeira. Aí, vocês estão de brincadeira. Aí você pega o seguinte, aí você pega tudo isso, e parece ser 5 meses, o Corinthians virou... Mas peraí, um presidente que entra, ele tem 11 meses de salário atrasado. 11 meses. A gente sabia disso? Não. Eu também não, porque de uma certa maneira, né, e a responsabilidade minha, porque eu sempre falei que o Duílio tinha pago as contas, ele sempre falou isso, né? Tava todo dia. Que tava todo dia. Não, então, mas aí, assim, tá tudo certo. Todos os clubes devem, Souza. Se você pegar o que deve o São Paulo... Pera aí, galera, deixa eu arrumar um pano aqui já eu volto, viu? Cara, eu vou passar um pouco de pano aqui, ó, igual o Neto tá fazendo. Eu vou passar pano em qualquer coisa, cara. Vamos lá. São Paulo deve ser 800 milhões. 800 milhões deve o São Paulo. E o Júlio Casares colocou no Twitter dele que em 5 anos vai pagar as coisas. Mas 800 milhões da onde? Daniel Alves, Juan Fran, Ramos Rodrigues. 11 meses de salário. Aí você falar que tá tudo certo, você fazer a tausa, você fazer o fiel ao torcedor, você ter um estádio, que todo mundo falou que era o presidente que tinha dado o estádio. Mas que presidente que deu o estádio se você paga um ano mais de 300 milhões de juros? Como é que você pode em 10 anos? Mas ninguém perguntou isso. Mas ninguém sabe do que acontece lá dentro. Do marketing, das coisas todas, dos ingressos, dos camarotes. Mas o Corinthians está onde? No fundo do poço. Por quê? Porque as pessoas que administraram, e vocês que estão administrando, ou vocês entram num acordo para ver o bem do Corinthians, ou vocês não vão acabar com o Corinthians. Meu irmão, o Internacional passou por isso, o presidente preso. Fluminense passou por isso quantas vezes? Várias vezes. Várias vezes em várias... E continuou com problemas financeiros. E continua com problemas financeiros. E contrata o Thiago Silva, contrata o Felipe, contrata o Marcelo. Vocês vão ver o rombo que o Fluminense vai ter. Não aproveitou a Unimed. E teve um rombo desgraçado. Vamos lá, Botafogo, quantas vezes passou por tudo isso? Série B, todo mundo. Palmeiras, quantas vezes passou antes do Paulo Nobre? São Paulo, com o Aidar. Por que ninguém fala aí do laranja da Superbet aí, da Bet, da Vai de Bet? Por que ninguém fala do laranja, cara? Por que ninguém fala nada aí? Cara, que passação de pano, velho. Vamos lá, São Paulo com o Leco. Agora, o Corinthians é uma coisa tão monstruosa que é o que se acontece todo dia. E tem que dar pau mesmo. E tem que dar pau. Uma hora o diretor, jurídico que sai, fulano que sai, ciclano que sai. Aí é uma questão, assim, agora, pera um pouquinho, até quando isso? E do Carlos Miguel, em maio, o que eu falei em maio, Cascão? Bota aí. Vamos lá. Bota aí, Cascão. Vamos lá. Vai, Cascão. Eu fiquei triste com a série dele. Agora vocês vão se arrepender, hein? O Corinthians tem um goleiro que a gente não sabe ainda se vai ser o Cássio, se vai ser o Veloso, que é o Carlos Miguel. O Corinthians tem o Matheus Donelli, que ninguém acredita no Matheus Donelli aí, ó, é mentira minha. Todas as vezes que precisa ter o segundo goleiro, o terceiro passa na frente do Matheus Donelli, que é goleiro de seleção. Mas aí vocês não acreditam no menino. Ah, é? Vocês nunca deram chance pra ele. Então quem tem um, não tem dois. Quem tem dois, não tem três. E quem tem 3? A gente sabe disso. E ele sabe mais que a gente. O Veloso, porque ele foi goleiro titular em todo o time que ele passou. E o reserva sempre achava que era melhor. Sempre... Mas a hora que entrava mesmo pra jogar, eu quero ver se o Carlos Miguel vai ficar 3 anos no Corinthians, fazendo que o Corinthians não caia. Não E se vai. ele tem estrutura pra isso. Eu quero ver se vai ficar 3 anos sabendo se o Corinthians vai disputar título. Porque não basta ser um ótimo goleiro que ele é. Não basta ser só um ótimo goleiro. No Corinthians não adianta, irmão. Ser um ótimo goleiro não adianta. Eu quero ver se ele vai ter sequência. Perdeu a posição. Não deixou de ficar na reserva. É o maior ídolo da história do Corinthians. Aí entra o Carlos Miguel. Toma um frangaço contra o Flamengo do Maracanã. E se o Carlos Miguel continuar falhando e o time não continuar ganhando? Eu perco 2 goleiros? Eu não sabia dos 50 milhões. Vocês sabiam? A multa caiu pra 4, né? Alguém sabia disso? Pelo que eu tenho visto e acompanhado, acho que nem o Augusto sabia. Sabia. Que ele tinha mudado para Sabia. 4 milhões? Sabia. Todo Ele mundo nunca sabia. disse isso. Não, todo mundo sabia. Mas aí não dá.
Se todo mundo sabia que a multa era baixa do goleiro que seria o titular, como é que você deixa o goleiro que era o principal sair? Então, o grande erro, e aí, não sei o que vocês pensam, eles tentaram de todo momento renovar o contrato com o Carlos Miguel. Com 5 meses, né? 5 meses tentaram. Nada. Aí quem que é o cara que está fazendo a negociação agora? Juliano Bertolucci, o Deus. É muito incrível isso, né? Nossa, Para quem que o Corinthians deve 57 milhões? Juliano Bertolucci. Né? Então, ele que está fazendo a negociação com o Carlos Miguel. Que não sabe, se for mentira minha, o Fabinho Soldado, você, Augusto Melo, se for mentira minha, vocês me desmentem aqui. Precisava se reforçar e muito para a temporada. Ele foi lá e trouxe. Se os caras são bons ou são ruins, aí é uma outra discussão. Porque dinheiro ele teve para investir. 130 milhões. Pô, 130 milhões. E todos os meses o Corinthians continua fechando no vermelho? Isso aí. Pô, como é que você vai administrar futebol assim? Não tem condição de administrar. Que, por sinal, ele fala do Carlos Miguel. Coloca aí, Cascão. Os titulares saíram, você perdeu seu diretor de futebol. Qual dois goleiros titulares que saiu? Primeiro Cássio, depois Carlos Miguel. Já saiu? Não tô sabendo. O Carlos Miguel não saiu, então? Isso é informação. Tá treinando. Tem contrato? Tem contrato? Não vai sair? Não tive nenhuma proposta até agora. Então um goleiro titular saiu. Boa informação que você deu pra gente, então. Não, até agora não chegou nada pra mim, Marco. Não chegou nenhum? Nada, não chegou nenhum contrato, não pagaram multa, nada. O menino tá aí feliz trabalhando. Até agora, nós tivemos Tá aí feliz trabalhando. informação, a gente já sabia do Carlos Miguel, a gente já vinha conversando com ele para uma renovação, e aí esperava-se uma definição. Tivemos a tranquilidade de que estaria tudo bem, de uma certa forma, e não tínhamos também o que fazer, mesmo porque o treinador que eles contrataram fizeram um contrato de 27 anos com um contrato, né, normal. Agora, um atleta, quando você contrata, não existe você fazer um contrato com um atleta e daqui a pouco vai diminuindo a porcentagem dele. A gente queria entender também por que até dia 31 de dezembro existia uma multa de 50 milhões de euros e a partir do dia 1º de janeiro uma multa de 4 milhões de euros. E aí a gente é refém, a gente não tem o que fazer. Se o atleta não quer renovar ou o empresário não quer renovar, não chegou nenhuma proposta para nós até agora, não foi paga multa. Existe sim uma conversa, existe um barulho nesse sentido, de que vão pagar multa, ele vai sair, mas até então ele é atleta do Corinthians, ele está treinando, né? Depende agora da comissão, e a gente está nessa incerteza, né? Eu não tenho certeza nenhuma. Então vamos lá, vou dar minha opinião, aquilo que eu sei. E aquilo que eu sei pode ser também que não seja verdade e que está tudo certo. Né? O Carlos Miguel não vai ficar no Corinthians. O Carlos Miguel está fora, e o Augusto sabe disso. Já foi avisado. Ele já foi avisado, o Fabinho Soldado foi avisado, todos vocês foram avisados. Vai pagar os 28 milhões. Acho que é 28 milhões e 800 mil. Parabéns, Duílio. Parabéns, Alessandro, que vocês fizeram com o Corinthians. Parabéns à administração de vocês. Que coisa magnífica. 50 milhões veio para 4 milhões. Quando ele fica de titular 10 jogos, ele sai livre e bonitinho e achando que ama o Corinthians e falando tudo isso. Cada um é o que é. Cada um é o que é. Tem essas imagens aí de coisa. Isso me lembra só, sabe aquela coisa do presidente que está saindo do clube, antecipa as cotas para pagar o que está devendo, e aí o cara que chega não tem dinheiro para receber, para pagar o que precisa. Guardando as devidas proporções, é o que parece, né? Tipo assim, eu tô saindo, mas beleza, vou resolver o meu problema aqui agora. E dane-se o Corinthians, né? Mas foi o que aconteceu em 16 anos, né? Em 16 anos. Por que não se falava? Porque era a mesma chapa que ficou 16 anos. Era eles e com eles. Era eles. Então, não tinha, e a gente não sabia de nada. Não tinha uma oposição ferrenha, né? Para poder falar a verdade. Não tinha. Agora tem. Agora o Augusto Melo, que errou bastante, essa é a verdade. As falas dele, isso que está acontecendo com ele, foram tudo fala deles, né? Dele, falando que ia acabar o não sei o quê. O que ele respondeu ali, eu até entendo. Eu também entendo. Ó, ele falou assim, mas ele foi embora? Não, ele tá lá treinando. Ele tá lá, ele tem contrato, pagaram a multa, ninguém pagou os 4 milhões e 400 mil, nossa, 4 milhões de euros. Parabéns, Duílio, parabéns aí a você, Alessandro. Parabéns, Alessandro, que você fez com o Corinthians e que você sobe. Você só serve para ser dirigente do Corinthians. De outro clube, ninguém te contrata. É uma coisa impressionante. De 50 milhões no último ano de contrato e você baixar para 4 milhões de euros. E aí, uma coincidência. Aí o Juliano Bertolucci e tudo isso. E aí você faz uma campanha sórdida de 12 anos contra o maior ídolo da história, que é o Cássio. Ele sai desgostoso, não porque estava na reserva. Agora, não foi por isso. Agora, o que não pode é uma fala do que o presidente falou ali, né? Que ficou refém, né? Você não pode ter um clube igual o tamanho do Corinthians ficar refém de qualquer tipo de atleta. É porque, assim, a multa para o mercado nacional, ela é correspondente ao recebimento do jogador. Então, o salário vai determinar qual que é a multa para o mercado nacional. Para o mercado internacional, você estabelece no diálogo, você estabelece na negociação. Exatamente. Então, esse que é o problema. Se um time brasileiro quiser contratar o Carlos Miguel, talvez seja maior do que 28 milhões. Eu não sei quanto que ele recebe. Mas para o time do exterior, você tem essa possibilidade de montar uma... Porque é o sonho do cara também. Mas só pode contratar e inscrever a partir do 10 de julho. 10 de julho. Que é no mês que vem. Que ele tem 8 jogos aí. Mas assim, como é que pode fazer uma coisa como essa e ninguém... Parece que é normal. Então você tem uma multa de 50 milhões de euros de um jogador que você tem 100% e que faz uma campanha sórdida contra o Cássio. Eu libero o Cássio, que foi um erro incrível do Corinthians liberar o Cássio. Não sei se vocês pensam assim. Eu não penso assim porque o Cássio pediu para ir embora. Tá. O Cássio não queria, mas você não podia fazer uma gestão com ele? Pressão. Você não podia, antes de tudo isso? Não, mas a pressão que vivia o Cássio, a família, foi mais ou menos o que aconteceu com o William. Verdade.
Aí o Cássio, qual a alternativa ele tinha? Ele tinha um contrato de 3 anos com o Cruzeiro, depois o Corinthians veio e igualou a proposta. Não, 2 anos só. O Corinthians chegou a 3? Não, chegou a 2. Eu até vi alguma coisa. Não, pode ir por mim, 2 anos só. Tá, mas então. E tava bom. Ele tinha mais 1 ano e mais 2. Daria os 3. Mas aí ele tem 3 lá também. Com certeza é igual o maior financeiramente. Mas como é que eu libero o Cássio? Tá tudo certo. Mas do ponto de vista técnico, do ponto de vista de clube. Ele é o maior ídolo. Mas peraí, o Cássio, eu não posso liberar. Mas por que eu não posso liberar? Não, porque sabe o que acontece, Cássio? Nós temos aqui um problema. O Carlos Miguel. Eu não posso falar, quase que eu falo. Um problema sério, né? Que o Carlos Miguel era 50 milhões. E agora é 4. Neto, ninguém sabia disso, cara. Nem o Augusto Melo sabia disso, cara. Isso daí é conversa pra boi dormir. A multa do cara, ninguém tinha conhecimento, que era 4 milhões de euros. Se você sair e ele jogar, ele vai embora de graça. Eu tenho muitas dúvidas também. Sabia. Ô, Veloso, você não acredita em mim? Eu acredito, mas as informações que chegam lá, às vezes vem do jeito. Sabe por que sabia? Sabe por que sabia? Porque o Fabinho Soldado tem uma pessoa do lado dele que lê todos os contratos e passa pra ele. E o Fabinho Soldado tentou de todas as formas renovar o contrato do Carlos Miguel e não conseguiu. Foram enrolando. Quando chegou a proposta agora de lá com o Júnior Bertolucci, depois o Júnior Bertolucci entrou na jogada, aí foi 2 palitinhos pra ele ir embora. Porque o Souza falou assim, de ser refém. O Cássio, ele ganhou o direito de escolher o que ele queria fazer na carreira dele. Então o Corinthians, moralmente, ele não era nem refém, mas ele era assim, o Cássio ele entregou tanto, se ele quer sair, acho que ele deixa ele embora. Deixa ele embora. Então ele ficou, entre aspas, refém dessa situação do Cássio, porque o Cássio conquistou esse direito. E refém da situação do Carlos Miguel, por todo esse contexto que a gente explicou. No final das contas, ele... Não, tudo bem, e por isso... Não tem nenhum. Você tá certo, Luizinho, mas eu disse aqui nos Donos da Bola, gente, vocês vão liberar o Cássio, mas eu não sabia da multa. Sinceramente, eu pensei que eram 50 milhões de euros. Eu não sabia que tinha baixado para 4 milhões. Mas o Corinthians sabia sim. O Augusto sabia, o Fabinho Soldado sabia, porque o Fabinho Soldado sabe de todos. Porque tem um cara que lê tudo para ele lá. E ele sabia. Tanto é que eles tentaram renovar o contrato do Carlos Miguel há 5 meses. Mas eu duvido, Neto. Eu duvido que o Augusto Melo não tinha tido uma conversa com o goleiro, Carlos Miguel, e não tinha tido um sinal. Ele deve ter falado assim, olha, vamos conversar, vamos chegar num... Mas não conversa com o jogador, né? Mas é isso. Mas já vi muito... Conversa mais com o empresário, né? Já vi muito time... dizer assim, você não vai renovar, você não vai jogar. Senta, irmão. Você vai ficar no banco. É isso aí. Porque a verdade é o seguinte... Você acha que ele tinha que jogar agora, terça-feira, amanhã? Não, senhor. Não pode jogar. É um absurdo ele jogar, Antônio Oliveira. Ele só foi... Cara, que culpa tem o jogador, velho? A culpa são dos dirigentes. O jogador é o que menos tem culpa nessa história, né? É um absurdo ele jogar. O depósito da multa que deve acontecer, a gente tá vendo que... 4 milhões de euros. Só 28 milhões. Ele se valorizou nesse período que ele foi Exatamente. titular. Esse que é o grande ponto. O Cássio vai embora, ele não joga, ninguém ia pagar multa. É isso. Ninguém ia pagar multa. E aí eu te falo o seguinte, será que alguém ia... É o Donelli, outro goleiro? Renovou. Beleza. Fala assim, olha, não vou botar o Carlos Miguel enquanto a gente não renovar o contrato, porque não é interessante pra gente. E qual é a certeza... Quer ir embora? Vai embora, irmão. Vai embora. Vai embora hoje. Larga o Corinthians hoje. Se eu deixei o maior ídolo da história sair, pô... Por que eu não posso deixar o Carlos Miguel ir embora? E qual era a certeza de que o Carlos Miguel ia corresponder tão mais do que o Donelli poderia corresponder? Mas aí tem um grande problema pra mim, que é igual o Veloso falou. Olha a coincidência, vocês que estão aí do outro lado, que vocês não falam sobre isso. Vamos lá. Cara, eu tenho um goleiro que todo mundo falava, e você já falava que ele era muito bom goleiro, e que no dia a dia, no métier do futebol e das informações que a gente tem, fala, nossa senhora, o moleque é bom de bola. Que goleiraço. Entrou, pá. Peraí, você acha que o Corinthians não sabia dos 50 milhões que ia pro... Lógico que ele sabia, pô. Lógico que sabia, pô. Tanto é que o Fabinho tentou 5 meses renovar o contrato com ele. Sabe o que tem que fazer? Tá. Os dois vão ver se tá pra vencer o... Cara, isso aí é tão mentira que nem faz 5 meses que o Fabinho Soldado tá no Corinthians. Ele trabalhava no Flamengo. Como que faz 5 meses já que ele tá no Corinthians? O Donelli e o Carlos Miguel. Falei assim, o Cássio então, tá mas se eu... Quem renovar é o que vai jogar. Quem renovar é o que vai jogar. Eu disse aqui, meu irmão, se vocês liberarem o Cássio, ele vai ficar um condor. Pois é. O que vocês têm que ter feito? Renova o contrato dele, meu irmão. Se você não renovar, você não vai jogar. Joga. Você não vai... Antônio Oliveira, você é o treinador, mas quem manda aqui sou eu, sou o presidente. Ele não vai jogar. Já fala pro Fabinho, não vai jogar. Não vai jogar. Se é um problema contratual, se é um problema contratual, quem escala é o presidente. Isso, é um problema contratual, não é o treinador. É o presidente. E você não fez isso. Deveria ter feito. Fabinho deveria ter feito e não fez. Aí ele jogou, foi bem na medida do possível, com o Corinthians numa situação difícil dessa. Aí, quando o Cássio vai embora, depois de um mês, ele já foi negociado. E aí com o Júnior Bertolucci. Mas não é muita coincidência isso? Eu fui até conferir aqui, galera. Fabinho Soldado saiu do Flamengo no dia 26 de janeiro. Ou seja, não faz 5 meses ainda, cara. Vai fazer dia 26 de janeiro que ele saiu do Flamengo, tá bom? Bem... Eu acho que o Neto passou o pano para o Augusto Melo. E você, cara, o que você achou na sua percepção, na sua avaliação, na sua análise? O que você achou aí?
O Neto criticou todo mundo, criticou jornalistas que não fizeram pergunta A ou pergunta B. Por que não perguntaram isso? Por que não perguntaram aquilo? Só que daí ele não falou nada do Augusto Melo, cara. Cara, o Corinthians perdeu o maior patrocínio da América do Sul. O maior patrocínio. Por culpa da má gestão, por culpa deles. Porque eles fizeram coisas erradas. Quem é o culpado eu não sei. Só sei que eles perderam o patrocínio. E o Neto não criticou o cara. Passou o pano. Por isso que eu fiz a brincadeira aqui, ó. Passou o pano. Passou o pano pra geral. E criticou um monte de gente. Criticando o jogador, cara, o goleiro Carlos Miguel. Sendo que o cara não tem culpa nenhuma. Galera, se vem um clube aqui da Inglaterra pra contratar um jogador, 99% vão querer ir, cara. O Fabrício Bruno foi uma exceção. Fabrício Bruno não quis acertar com o West Ham, porque, segundo o Fabrício Bruno, eles ofereceram o mesmo salário que ele ganha no Flamengo, né? Deve ganhar bem pra caramba, hein? E por isso o cara não foi. É uma escolha dele, só que isso é raro. Isso quase não acontece. 99% dos jogadores que recebem uma proposta da Inglaterra vão, cara. Pode ser para qualquer clube, pode ser para clube pequeno, clube médio ou clube grande, né? Mas é isso, trouxe aqui para vocês os melhores momentos aí do programa Os Donos da Bola, o Neto pistolando para geral, né? Detonando geral, só que passou o pano para o Augusto Melo. Meu ponto de vista, minha opinião, tá bom? Muito obrigado a todos, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Tamo juntos, fui!